enviar salvação para nossas vidas, meu Pai. Por isso, meu Deus, estamos aqui, Senhor, somente para te adorar nessa noite. Viemos aqui, meu Pai, para render um culto de adoração a Ti, Senhor. Por isso, meu Pai, abençoa, meu Pai, essas vidas que estão aqui, Senhor. E o Senhor sabe, meu Pai, o que eles vieram buscar de Ti, Senhor. Por isso, meu Deus, envia, meu Pai, anjos com as suas vitórias aqui, Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não despede ninguém com as mãos vazias. E eu creio em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que os irmãos abrem vossas Bíblias em Salmo, capítulo 146, do versículo 1 a seguir. Salmo 146, do versículo 1 a seguir. A franqueza e a felicidade de Deus. A franqueza do homem e a felicidade de Deus. Amém? A palavra do Senhor disse: louvai ao Senhor, a minha alma, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor durante minha vida, cantai louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipe, nem em filho de homens, nem em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito e ele se torne-se em sua terra. Naquele mesmo dia parece os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra e o mar e tudo o que há neles, e guarda a verdade para sempre. Quem faz a justiça aos oprimidos, quem dá o pão aos famintos, é o Senhor. Solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos do cego, o Senhor levanta o abatido, o Senhor ama o justo, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transforma o caminho do ímpio. O Senhor reina eternamente, ó Deus, o teu Deus, em Sião, de geração em geração, louvai ao Senhor. Amém? Quero convidar aqui o grupo de louvor que está louvando o Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. O grupo de louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar
chama de paz, e andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, sim, vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem me chama, todo dia as propostas vêm me chama, todo dia vem as tentações. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Seu luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Em promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Em promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Seu luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu
veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé, Quem acredita nessa verdade, declare. não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. O grupo de louvor agradece a oportunidade de suas palmas salve o Senhor. Glórias a Deus, né? Quem tem promessa de Deus não morre não. Por isso estamos aqui hoje para colocar todas as nossas promessas, colocar todas as nossas fé no Senhor. A palavra do Senhor diz aqui no Salmo 146, versículo 5: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio. Se você tem colocado o seu Deus na frente de todos os seus problemas, eu creio que Ele vai entrar com providência. Basta você esperar, basta você ter fé, porque na hora certa Deus vai entrar com providência. Amém? Quero convidar aqui nosso irmão para contar um testemunho, nosso irmão Cido. Amém? Glórias a Deus. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém? Amados, sábado passado eu estava em São Paulo e eu peguei um carro lá e eu saí de São Paulo, peguei a Marginal e estou vindo. E de repente eu olhei no velocímetro do carro, não estava funcionando, um carro seminovo. E aí eu liguei para o rapaz que tinha me vendido o carro, falei, não está funcionando o velocímetro. Ele falou, mas da onde você está já não compensa mais voltar. Aí peguei e continuei. E no que eu continuei, eu falei, Jesus, eu preciso desse velocímetro para funcionar aqui, para mim medir velocidade, para mim estar na estrada, é ruim. E eu estou indo. E comecei a orar dentro do carro, pedindo para que Deus colocasse a mão ali naquele velocímetro. E eu estou vindo, de repente o ponteiro deu um salto assim para cima, pulou, eu falei, glória. Aí eu vim, e ele começou a balançar, o velocímetro começou a fazer assim. E tinha hora que ele firmava, aí eu colocava 100, 110, 120, ele firmava, e vim. Aí eu passei o primeiro pedágio, quando eu passei o primeiro pedágio, o velocímetro voltou de novo. Aí caiu, não funcionou mais. E eu falando, Jesus, será que a minha fé está pouca nesse negócio aqui? Mas aí quando eu comecei a louvar a Deus dentro do carro, aí eu comecei a entender e falar com Deus. E Deus começou a ministrar no meu coração. Se eu te der esse velocímetro aqui para você medir velocidade, você vai chutar o pé. E aí você vai... E eu vim numa viagem tão gostosa que quando eu percebi, eu já estava quase chegando em casa. Então eu vi que Deus ali colocou a mão para que eu viesse orando dentro do carro, para que eu viesse ali glorificando e não ultrapassasse. Eu vim numa viagem muito boa, muito prazerosa, e eu glorifico a Deus por isso, porque eu entendi que no propósito dele a gente não pode questionar, mas somente adorar a ele, que às vezes nós pensamos, questionamos a Deus em tantas coisas, mas não percebemos que as pequenas coisas é onde ele ministra o nosso coração, é onde ele faz a gente entender a sua grandeza e a sua maravilha. E eu entendi, aquele velocímetro quebrado, eu passava pelos guardas, passava numa boa, tranquilo,
Não que eu seja uma pessoa exagerada na estrada, nada disso. Eu gosto de andar dentro do limite mesmo da velocidade. Mas ali eu acho que Jesus deu uma segurada. E quando eu estava vindo, eu vi 4 acidentes na estrada. 2 caminhões tombados, um que tinha pegado fogo, um homem sendo socorrido, já colocado na maca num acidente de carro. Então ali eu glorifiquei a Deus e percebi que Deus estava no controle, não permitiu que eu saísse tão cedo ali, mas mantesse uma velocidade até bem satisfatória. E eu cheguei em casa muito bem, graças a Deus. Amém? Glórias a Deus. Quero convidar aqui a dupla Rosa de Sarão, está louvando o nome do Senhor Jesus nessa noite. Cumprimento a amada igreja, chamada da paz do Senhor, né, irmãos? Nós vamos louvar o Senhor, que só Ele é digno, merecedor de toda a honra e de toda a glória, né? Aleluia. Santo é o nome do Senhor. A dupla Rosa na paz do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Esse louvor fala: eu vou seguir em frente. Oh, aleluia. Oh, Deus de glória. Santo é o seu nome, Pai. Tu és maravilhoso. Glória a Deus. Pai, vai ouvindo o nosso louvor nesta noite. Oh, aleluia. Receba, Pai, o nosso louvor, porque é para Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória dado a Ti. Oh, aleluia. Dias que eu me sinto tão pequeno, parece que por dentro estou morrendo. Sinto até vontade de chorar. Parece que eu não tenho mais amigos e no fim fiquei sozinho. Vou ter que me virar. Mas aí me lembro da promessa que um dia fez para mim. De repente eu sinto a sua graça, sua voz eu começo a ouvir, me dizendo vai, me dizendo vai. Eu vou beber da água, eu vou comer do pão, eu vou seguir em frente, eu vou ser campeão. Deus vai andar comigo, vai me ajudar no meio do deserto, na fúria do mar. Eu vou seguir em frente, não vou desistir. Eu vou louvando a Deus, pra isso é que eu nasci. E se a cada noite me fizer chorar, eu sei que de manhã Deus vem me consolar. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me. Abraça-me, abraça-me, Senhor. Ajuda-me, Pai amado. Levanta-me, Senhor. Senhor, eu confio em Ti. Oh, aleluia. Nós temos que confiar no Senhor. Oh, aleluia. Mas aí me lembro da promessa que um dia Deus fez para mim. De repente eu sinto a sua graça, sua voz eu começo a ouvir, me dizendo vai, me dizendo vai. Eu vou beber da água, eu vou comer do pão, eu vou seguir em frente, eu vou ser campeão. Deus vai andar comigo, vai me ajudar no meio do deserto, na fúria do mar. Eu vou seguir em frente, não vou desistir.
eu vou louvando a Deus, pra isso é que eu nasci. E se a cada noite me fizer chorar, eu sei que de manhã Deus vem me consolar. Abraça-me, abraça-me, Senhor, ajuda-me, ajuda-me, Pai. Levanta-me, restaura-me. Abraça-me, abraça-me, Senhor, ajuda-me, Pai amado. Levanta-me, restaura-me. Abraça-me, abraça-me, Senhor, ajuda-me, ajuda-me, Pai. Levanta-me, restaura-me. Abraça-me, abraça-me, Senhor, ajuda-me, ajuda-me, Pai. Levanta-me, Senhor, eu confio em Ti. Eu só confio em Ti, Pai. Senhor, eu confio em Ti. E as palmas louvam o Senhor. Glórias a Deus, né? Quero que venha também nossa irmã Cecília, está louvando o nome do Senhor Jesus. E nossa irmã Fátima, para recolher as ofertas e orar pelo pregador dessa noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia, por estar na tua presença, por mais uma semana, Senhor, o qual o Senhor nos concede. Deus, louvamos e glorificamos o nome do Senhor por cada vida que aqui está. Deus, por cada vida que adentrou nesse lugar, porque eu quero acreditar, Senhor, que cada vida que está nesse lugar vieram aqui para te adorar, te glorificar, para agradecer pelos teus benefícios, pelas tuas maravilhas. Senhor, também agradecemos, Senhor, pelos dizimistas, pelos ofertantes. Pai, que o Senhor venha multiplicar e abençoar grandemente na vida de cada um dos teus filhos. E aqueles, Pai, o qual não puderam dizimar e ofertar, é o Senhor que conhece, Pai. É o Senhor que tem o poder de derramar bênção, de abrir porta onde não tem. Deus, por isso nós te glorificamos, porque eu creio, Pai, que a verdadeira oferta é os teus filhos na tua presença. Deus, também nesta noite, Senhor, eu oro, Senhor. Coloco diante da tua presença a vida do teu filho, Senhor, o qual vai ministrar, vai trazer a tua palavra, porque eu creio, Pai, que ele já está na tua presença. Eu sei que o Senhor tem contemplado, que o Senhor tem sondado. É o Senhor que capacita, é o Senhor que fala, porque a tua palavra diz, Pai, que importa que o homem diminua e teu Espírito cresça em nossas vidas. Então, Deus abençoa, Deus ministra primeiro em cada coração, que cada coração seja aqui, Pai, uma terra fértil para receber a tua palavra, e que a tua palavra, Senhor, permaneça na mente e no coração de cada um, e que haja transformação dia após dia, Senhor, até aquele grande dia, Senhor, de morarmos contigo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém, igreja. Aleluia, graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias nesta noite no Evangelho segundo João, Evangelho de João, capítulo de número 4, verso 23 e 24. Evangelho de João, capítulo de número 4, Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 4 e verso 23 e 24. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 23 e verso de número 24. A palavra do Senhor diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Poder sentar glorificando o nome do Senhor. Amados irmãos, quando estava lendo esses versículos, eu comecei a perguntar a Deus o que era o momento de uma adoração a Deus. Como é que se faz para adorar a Deus? E ali comecei a orar e falar com Deus a esta questão, questionando a Deus, para que pudesse entender e compreender o que Deus queria mostrar para aquela mulher, aleluia, de Samaria, o que é que estava acontecendo. Mas para que possamos entender e compreender, nós teremos que retroagir alguns anos atrás, alguns 200, 300 anos atrás, para compreender o que é que Deus queria falar. Diz a Bíblia que Deus, aleluia, tinha, aleluia, as suas 12 tribos, quando era, aleluia, por Salomão. Mas diz a Bíblia que Salomão, ele pecou diante do Senhor, e Deus disse que haveria uma separação, aonde haveria 10 tribos e haveria 2 tribos, então haveria uma divisão. E diz a Bíblia então agora que o rei na época, ele pecou contra Deus, porque ele achou que o conselho dos jovens era muito mais prudente, largou-se de ter o conselho dos mais velhos, e então ele disse: olha, o dedo meu polegar é mais grosso do que a mão de meu pai.
E ele então agora pegou aqueles os súditos que eram os governados e colocou mais ainda injustiça sobre eles. E diz a Bíblia agora que houve então ali uma separação. E um começou a reinar em Jerusalém, 2 tribos em Jerusalém, e 10 tribos agora reinavam em Samaria. E diz a Bíblia agora que Samaria começou a pecar contra Deus. E o pecado foi aumentando de tal maneira que Deus teve que fazer alguma coisa para que acontecesse algo que eles compreendessem que eles estavam errando. E diz a Bíblia agora que Deus levanta Senaqueribe, o rei da Assíria, e agora disse: vai até o meu povo e vai e os traga para aqui, porque eles pecaram contra mim. E diz a Bíblia agora que o rei da Assíria levanta agora um grande exército e vai agora, aleluia, contra Samaria, e assediou Samaria. E diz a Bíblia que o rei da época era o rei Oséias. E diz a história que agora ele reinou, ele ficou ali, fortificou 3 anos, aleluia, lutando contra aquela cidade. Mas após 3 anos aquela cidade caiu aos pés de Senaqueribe. E Senaqueribe agora leva todos, aleluia, para a sua terra síria. E diz a Bíblia no capítulo 17 de 2 Reis, que quando agora eu olho para a Bíblia, eu vejo o pecado de um rei. E quando este pecado cometeu, então todo mundo começou agora a padecer um grande preço. E diz a Bíblia que alguns, aleluia, judeus ficaram em Samaria, na circunvizinhança, mas a grande maioria desceu, aleluia, para a Síria, para serem escravo na Síria. E interessante é entender que quando se chamava e pegava um povo para escravo, haveria uma conduta dos reis da Assíria para assim poder humilhar ao povo que estava sendo humilhado, principalmente os grandes reis, filhos de reis e os grandes generais. Ele fazia uma coisa para humilhar a cada um. E diz a história que ele humilhava de seguinte forma: ele colocava uma sovela em um nariz da pessoa, amarrava-se ela pela sovela, e a pessoa era puxada pela sovela, presa pelo nariz. E para reis, então, aqueles, os mais grandes do reinado, ele então cortava o beiço inferior e colocava ali uma sovela ou uma argola, para quem entenda, e ali também amarrava e levava ele, aleluia, para a Síria. Aquilo era uma vergonha. Quando eu olho para a Bíblia agora, eu entendo que quando Deus quer trabalhar, Deus tem meios. Deus poderia livrar a Síria, Deus poderia livrar Jerusalém, Israel, Deus poderia livrar, mas o pecado então agora começou a crescer, e eles então agora foram entregues a Senaqueribe. E diz a Bíblia agora que eles começam agora a descerem. Mas diz a história também, lá no livro de 2 Reis, capítulo 17, e o verso de número 29, que o rei Senaqueribe, rei da Síria, agora povoa a cidade de Samaria com homens de outras cidades, onde havia adorações, e agora povoam-se ali, e agora, aleluia, várias nacionalidades que estavam ali. Para que você entenda o que esta mulher tinha e o que havia com os judeus, eu tive que retroagir aproximadamente 200 a 300 anos para que você pudesse entender e compreender. Para concluir esta primeira fase, agora diz a Bíblia que quando colocaram-se ali, aqueles homens começaram a adorar imagens, cada um o seu Deus, cada um na sua nacionalidade. E diz a Bíblia que ali no meio havia o povo de Israel. E diz a história que quando eles começaram a fazer isto, diz a Bíblia que Deus se levantou e começou a matar muitas pessoas. Haverá uma grande mortandade. Mas alguém perguntou e disse: vai lá e diz ao rei, por que aqui estamos morrendo? Qual seria o problema que estamos aqui morrendo? Será se não estamos adorando ao Deus deles? Alguma coisa está errada. E diz a Bíblia que agora vai ao teu rei Senaqueribe e pergunta a ele, e alguém diz: olha, para adorar a esse Deus tem que chamar um sacerdote e ele ensinar a vocês
como vocês devem adorar a esse Deus. E diz a Bíblia que entre aqueles que haviam levado o cativo, pega-se então um sacerdote e agora envia para Samaria. E então agora os samaritanos agora começam a aprender como deviam adorar a Deus. Mas diz a Bíblia que eles então adoravam a Deus, mas também aos seus deuses. E diz a história agora que houve aí então agora entre Israel e, aleluia, aos samaritanos, houve aí então um problema. E este problema então foi se passando anos e anos e anos. Agora nós encontramos Jesus descendo para Samaria. E diz a Bíblia que ele estava junto ao poço de Sicar. Ele foi beber água e lá encontrou uma mulher, e esta mulher estava tirando a água, e diz a Bíblia que era o maior calor do dia, aproximadamente meio-dia. Por que ela tirava água a esta hora? Por que ela não tirava de manhã, nem no período da tarde, que era o mais conveniente? Por quê? Porque esta mulher, ela tinha que ficar no horário que outros não iam. Por quê? Porque ela tinha problemas. E qual era o problema delas? O problema dela é que ela era uma mulher prostituta. Era uma mulher que tinha maridos, mas não era dela. Jesus chegou até ela e disse: mulher, vai até a tua casa e chama o teu marido. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Qual é a resposta de Jesus? Pois bem, tu tiveste 5, e nem agora o que tu tem também é teu. Aquela mulher olha agora para Jesus extasiado e diz: tu és profeta? Porque dizem os nossos pais que nós deveríamos adorar aqui, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus agora começa a entrar com a palavra. Jesus disse a ela, trazendo a ela a mentalidade, disse: mulher, chegará a hora que vocês deverão adorar, e a hora é agora, que nem em Jerusalém e nem em Samaria adorareis, mas aqueles que adoram, adorarão em espírito e em verdade. Então agora Jesus começa a trazer a ela, e ela replica a Jesus: Senhor, mas o nosso pai Jacó nos ensinou. Ela era uma judia, ela era uma conhecedora. Só que interessante, esta mulher agora começou a ter uma oportunidade, e a oportunidade a ela era a palavra viva de salvação anunciada à vida dela. E diz a Bíblia agora que aquela mulher olha para Jesus e pergunta: és tu profeta? Porque esperamos o Messias, esperamos aquele a quem, aleluia, foi profetizado, aguardamos a ele, e quando ele vier, ele restaurará tudo. E aí Jesus olhou para ela e disse: mulher, sou eu mesmo. Mas para concluir esta palavra, ele disse: a hora vem. O que é que ele queria dizer com isso? Os profetas profetizaram dizendo: vai vir um tempo em que, aleluia, haverá um homem a qual será como Moisés, e até o próprio Moisés falou, e ele viria para quê? Para restaurar. E disse Moisés: a ele vocês ouvem ele e escute ele. Só que interessante, Jesus veio, e a mulher olhando para Jesus, Jesus disse: mulher, a hora vem. Aí ela disse: eu sei que virá. Mas aí ele replicou, ele disse: e é agora. Agora é a hora. Eu estou aqui. Aí ela olhou para ele: mas pera lá, mas não é em Jerusalém? Ele disse: olha, Deus procura quem? Os verdadeiros. O que Deus procura, irmãos? Quando se fala a palavra verdadeiro, o que é uma palavra chamada verdadeira? Verdadeira não tem falsidade, verdadeira não tem mentira, verdadeira não tem engano, verdadeira não tem, aleluia, coisas que vêm, aleluia, atrapalhar a verdade, porque a verdade é uma, a mentira é outra. Quando ele está dizendo verdadeiro, eu quero crer que nesta noite tem verdadeiros adoradores aqui, tem? Aleluia. Verdadeiro, irmão, é aleluia, ele tem o prazer, porque quando ele faz alguma coisa, ele não faz para se aparecer,
Ele não fica mostrando, olha, a minha língua estranha, é bonita, olha só como ela é linda, olha como é que eu faço. Não, verdadeiro, ele chega e não quer saber de ninguém, ele quer saber de falar com ele. É só isso que ele quer. Ele é verdadeiro, ele honra a verdade, ele prega a verdade, ele ensina a verdade, ele faz a verdade. Verdadeiro não tem mentira, não tem engano. Aí ele disse, os verdadeiros. Agora vem a segunda parte, o quê? Os verdadeiros adoradores. Eu quero crer que nesta noite tem adorador aqui. Eu quero crer. Nesta noite eu vou trazer um pouco a questão de um adorador. Adorador é uma pessoa que vai na casa do Senhor e a preocupação dele, sabe qual é? Adorar aquele que fez os céus e a terra. O adorador não está preocupado com o vizinho do lado, se ele tomou banho ou não tomou, se ele está cheirando ou não está cheirando. Ele não está preocupado, aleluia, com as coisas que estão ao redor dele. Porque um adorador, ele não vem para olhar as coisas, um adorador vem para adorar. Um adorador vem com um propósito, vem buscar aquele que vive e reina, oferecer a ele e prestar a ele um culto de adoração. E quando se presta um culto de adoração, sabe o que é, irmão? É chegar na igreja e dizer, pai, hoje eu vim aqui, eu não vim para pedir não, eu vim para te agradecer. Adorador, meu irmão, ele não só fica pedindo não, adorador sabe agradecer. Adorador chega diante do Pai e diz, pai, eu te agradeço, eu te glorifico, eu te enalteço, eu rendo a ti tributos, eu rendo a ti louvores de adoração. Por quê? Porque eu sou um adorador. Adorador, ele tem, aleluia, com que um coração quebrantado. E uma das funções do adorador, eu tiro ele como um bambu. Um adorador eu vou tipificar como um bambu. Você já viu como um bambu faz quando bate o vento no bambu? Alguém já viu? Ele faz assim, ele ringe, não ringe? Ele desce, ele vai lá embaixo. Mas quando passa o vento, o que ele faz? Sobe de novo. Aí bate o vento, ele vai, ele enverga, ele vai gemendo, aleluia. Mas quando ele sobe, ele diz, eu estou em pé novamente. O que eu quero dizer com isso, irmão? O adorador também é assim. Quando vem a luta, ele enverga diante do poderoso de Israel e diz, Senhor, eu te glorifico, eu te enalteço, eu te adoro, eu rendo a ti tributos, Senhor. E vai descendo. Quando a luta passa, glória a Deus, passou. Adorador não só está na igreja para pedir. Adorador sabe a hora de pedir, a hora de buscar e agradecer a Ele. Eu quero fazer uma pergunta básica aqui, não me responda não. Alguém já deve ter feito jejum de agradecimento a Deus por aquilo que Deus fez por você? Não responda não. Você já fez? Você não fez? Começa a ser um adorador. Para só de pedir e começa então agora a agradecer. O adorador faz assim. Ele diz, olha, os verdadeiros adorador. Quando um adorador chega, sabe o que acontece no reino físico e espiritual? Começa a acontecer coisas que os olhos humanos nunca viu. Sabe por quê? O propósito do adorador é dobrar o joelho. Ele chora, ele dá glória, ele dá aleluia. Alguém disse, para que esse escândalo todo? Isso não é um adorador. O adorador tem que glorificar, adorar, exaltar, render a ele, aleluia, louvores a ele. Alguém que está na carne vai dizer, para que este barulho? Eu quero dizer, adorador glorifica, adorador adora, adorador serve, porque somos servos de um Deus vivo. Bendito seja o nome dele. Quando eu olho para um adorador, quando se vê um adorador, o adorador, aleluia, ele chega na igreja, ele não está preocupado com ninguém. A preocupação dele é dizer, hoje eu vou agradecer. Aí diz um texto, né? Quando se põe o pé na casa do Senhor, guarda-te, para que seja somente para servi-lo, e não oferecer sacrifícios de tolo. E um adorador, quando chega na igreja, ele chega, ele chora. Alguém vai, mas por que está lágrima? Não há necessidade de lágrima. Está passando prova. Não, adorador chora. Adorador, meu irmão, ele rasga o coração diante de Deus.
ele fala: Deus, obrigado. Alguém pode dizer assim: pastor, mas eu não tenho que agradecer. Será assim não? Só o dia de vida de hoje já é um agradecimento a Deus. Os livramentos que Deus te deu hoje já é o lugar de motivo de agradecer. O pão e a água que Ele te deu já é motivo de agradecer. Então por que nós não podemos agradecer? Adorador agradece, adorador louva. E ele dizendo: Deus procura os verdadeiros adoradores. Por que se fala verdadeiro adorador? Porque tem gente na igreja que não adora verdadeiramente. Ele adora, né? Com segunda intenção. Ele adora, aleluia, com um desejo na alma de alguma coisa. Ele dá glória aqui, mas grita com ódio de alguém. Ele adora aqui, mas dentro dele está dizendo: olha, ele prega, ele canta, eu faço melhor. Ó, glória, ninguém conhece, mas o Pai conhece. Adorador não é assim. Adorador não quer saber. Adorador diz: eu vim é para adorar, eu vim é para servir. É isso que é um adorador. Aleluia. Por isso eu olho para um adorador e o Deus Todo-Poderoso disse: Deus procura os verdadeiros, não falsos, não adoradores mentirosos. Tem adorador que adora, né, com olho no céu e olho na irmã. Adorador adora com olho no céu ou em outra coisa. O adorador verdadeiro, ele fecha os olhos e adora aquele que está lá em cima. Sabe por quê? Aquele que está lá em cima se faz presente, porque ele diz: aonde tem 2 ou 3, o que ele diz? Aonde tem 2 ou 3 reunido em meu nome, que ele disse. Então é noite de você aproveitar e glorificar ele, irmão. Para de pedir, para um pouco, cessa um pouco. Pastor, é proibido? Não, não é isso. Mas tira o momento para adorá-lo. Quando nós chegamos diante de Deus, o crente diz assim: Deus, eu quero. Pai, me dá. Se não dá, eu não faço. Aí Deus fala: espera lá, nem agradecer, você não me agradeceu. Quando a palavra diz ação de graça, quer dizer agradeça a Deus. Glorifique a Ele por aquilo que Ele já te fez. Aí nós dizemos: mas eu não tenho motivo de glorificar a Deus. Eu não tenho motivo, porque olha o que eu estou passando. Olha a minha vida. A sua vida é reflexo da sua adoração. Preste atenção. A sua vida é reflexo da sua adoração. Quando você começa a saber adorar a Deus, sabe o que acontece? Você move o coração dele. Ele sabe a tua necessidade. Tem momento que não é necessário contar, só chorar. O teu choro é palavras. O teu gemido são palavras para Deus. Por isso que um adorador chega, ele dobra o joelho, vira a poça de água, não tem problema, mas ele está se derramando diante do Senhor. Porque às vezes, irmão, nós chegamos na igreja: Senhor, ó Senhor, eu preciso. Ó Senhor, eu quero. Ó Senhor, faz. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Aí você pega, tá, ó. E eu? Como é que eu fico nessa história? Nada. Não tem glória para mim. Não tem louvores para mim. Porque, irmão, a coisa mais gostosa é quando alguém prega, né? Para pregadores assim, ele diz assim: oh, ele sai lá fora de pormão. Você pregou bem hoje, hein? Como Deus te usou. Pera lá, irmão. A glória é para o homem ou é a glória para Deus? Se a glória é para o homem, abraça ele e diz: a glória é tua. Mas se a glória é para Deus, não vai lá bater no ombro dele, não. Diga: Deus, hoje tu usou o teu servo, a tua serva, e o teu nome foi glorificado. É isso que devemos fazer. A honra e a glória é ele. O próprio Cristo fez isso quando ele curou. Disse: ei, eu não curei não, quem curou foi a fé de vocês. Jesus não poderia receber a fé, a glória? Hein? Foi eu quem fiz. Não, eu nunca vi Jesus. Se alguém viu, me fala para mim, que eu nunca vi Jesus dizendo: foi eu quem fiz.
Nunca. E outra hora ele falou assim: o Pai me enviou para fazer estas obras, ontem, hoje e amanhã. Agora eu pergunto para você: se o Pai enviou, qual é o motivo do Pai? Era ser glorificado. Acabou-se o elo quando Satanás derrubou Adão e Eva. Adão e Eva adoravam a Deus. Acabou-se o elo. Agora vem Jesus para demonstrar, dizer: agora eu vim para fazer a religação novamente do elo. O elo estava destruído, mas eu vim para ligar este elo novamente. É por isso, irmão, que Deus, aleluia, levanta adoradores. Sabe por que Satanás caiu? Porque quando ele estava ali, olha como é que ele era. Quando ele passava diante do trono de Deus, só no passar, diz a Bíblia que adorava a Deus. Só no passar. Você já imaginou como era este anjo? Aí o que aconteceu? Se eu adoro, tem muito que me adora. Então eu vou fazer aqui um reboliço e vou levar quantos comigo? Levou a terça parte. Irmão, ou adora a Deus ou não adora. Quais é as músicas dos serafins que cantam diante do Senhor? Alguém se lembra? Lá no livro de Isaías capítulo 6, quem diz? Qual é, irmão? Fala mais alto, vocês não comeram feijão não? Mais alto, vamos lá. Tá, para, vocês podem melhorar. Vocês já saíram do Mobral, da escola primária, pode melhorar, não pode? Eu acho que sim. Vamos lá, mais uma vez. 1, 2. Quem é santo, irmão? Ah, pensei que não tinha nome. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra estava cheia da sua glória. Aleluia. Irmão, pare e pense. Quando você está na prova, qual é a maneira que você sente a glória e a presença de Deus? Qual é? Quando você canta. Você canta doente, chorando, reclamando, e a lágrima cai, e está cantando. De repente você começa a sentir no seu quarto, ou na sala, ou na cozinha, aonde você estiver, vai cantando, vai cantando, vai cantando. A graça vem chegando, a glória vem chegando, e aí vai te levantando, e aí você vai sentir a alegria. Por quê? Porque você não pediu, você cantou e adorou. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Temos que adorá-lo, irmão. A adoração, aleluia, é um mecanismo que o poderoso de Israel olha assim e fala assim: como o meu servo me adora. Quando eu olho agora para a Bíblia, ele procura quem? Verdadeiros adoradores. Agora eu paro e penso, se ele procura, porque está bem difícil, não está não? O que vocês acham? Você acha que está fácil achar adorador? Tá não, irmão. Está difícil achar um adorador. Está difícil você ver alguém na igreja, né, quando a pregação está lá, ele fecha o olho e a lágrima cai. Está difícil, irmão. Para uma lágrima cair, tem que dar um cascudo, irmão. Olha lá ainda, pisar na unha encravada. Mas não chora, irmão. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Adore a Deus não é necessário na dor, não, na alegria. O adorador não pergunta a circunstância que ele está adorando. O adorador adora em todas as circunstâncias. Não é só o momento na hora da tristeza, não. Eu vou adorar porque eu estou na prova. Não, irmão. É na hora que você está na bênção aí que você deve adorar mais ainda. É assim um adorador, porque Deus procura. Tem nesta noite adorador aqui? Aleluia. Aí ele diz ainda maior: Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em. Aí, voltou novamente. Adorar a Deus em espírito. Quando diz a palavra espírito, ela está dizendo dentro do homem. Quando eu falo espírito, lembra lá no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 7, me foge a memória. E Deus assoprou nas narinas do homem o espírito foi feito alma vivente. Mas agora eu vejo mais à frente, lá no livro de Eclesiástico 12, 7. E Deus retirou o espírito do homem, e o homem
brucutu, morreu. Agora eu paro e penso. Lembra daquele homem chamado estava 4 dias lá, fugiu da minha cabeça aqui. Lázaro. O Lázaro estava morto, não estava? Está mortinho da Silva. De repente o que aconteceu? Chegou quem, irmão? Jesus. Disse: Lázaro, meu filho, sai para fora. O que aconteceu? Lázaro saiu desse jeito. Agora eu paro e penso o seguinte, irmão. Por que Jesus trouxe Lázaro para fora? Para dizer que Jesus é poderoso? Eu quero crer que Lázaro era um adorador. Eu quero crer que Lázaro, aleluia, quando ele chegava, ele adorava. Maria, sua irmã, pegou, aleluia, aquele vaso de alabastro cheio de unguento, no valor de 300 dinheiro. Ela quebrou e jogou nos pés de Jesus, aleluia. E alguém perguntou e disse: para que esse desperdício? Dai os pobres. Aí Jesus disse: pera lá, deixa ela fazer isso. Sabe por quê? Porque ela está me preparando para a sepultura. Porque eu entrei na casa desse camarada, ele não me deu água para lavar a mão, ele não me deu a toalha para me enxugar, ele não me beijou e nem me ungiu. Mas desde que eu cheguei, ela chora, ela limpa com o cabelo, aleluia, e agora ela me unge com, aleluia, com azeite. Sabe o que Deus está dizendo? Adorador não procura circunstância, adorador adora em todo momento. Jesus procura os tais adoradores que o adorem em espírito. Irmão, quando fala de espírito, fala de alma. Fala lá de dentro do coração, lá de dentro de você. Adora a Deus, aleluia, com tudo que você tem. Adora a Deus no teu coração para com Deus. Aí eu vejo no versículo de número 24. E Deus está procurando. O que diz o verso 24? Lê para mim, por favor. João 4, 24. Deus é espírito? Sim ou não? Vocês estão com medo de responder. Deus é espírito? Sim ou não? Mas Deus é carne? Sim ou não? Claro que é. Ué, quando Deus chegou diante de Adão, ele era o quê? Adão era espírito? Adão conversava com o espírito? Não. Adão conversava com Deus. Quando diz a Bíblia agora, quando Moisés disse: Deus, eu quero te ver. Deus falou assim: Moisés, sobe no monte, na penha lá. Fica no buraco, Moisés. Fica lá na brecha lá. Você não vai ver minha cara, mas vai ver minhas costas. Então Deus tem costa, não tem? Agora eu olho para Deus, olhando, e Deus dizendo assim: olha, nosso irmão Jó, ele disse: no ano passado os meus olhos não te viam, mas hoje os meus olhos te veem. Aí eu paro e pergunto para Daniel, capítulo 7. Daniel estava ali, ele disse: pera lá, eis que vejo alguém como turquesa, alto. Ai, maravilha, o que ele está vendo? O Senhor. Agora retroagir um pouco mais. Abraão viu quem? Aqueles 3 anjos, mas diz a Bíblia, 3 anjos. Um ficou conversando com Abraão, segundo a história, que era o Senhor. 2 desceram para Sodoma. Um pegou, tirou Ló e a família. E o terceiro mandou fogo na cidade e queimou tudo. Ai, glória. Imaginou, hein? Irmão, a gente fica brincando com Deus. Brinca com Deus, mas uma coisa é certa: Deus enviou um anjo e matou 185 mil soldados numa noite. Dormiram 185 mil. Levantou de manhã só Senaqueribe. Ele olhou assim e falou assim: o que aconteceu aqui? Eu não vi grito, não vi nada, morreu todo mundo. O que Senaqueribe fez? Quer saber uma coisa? Eu vou, ó. Aí ele foi para Nínive. Quando chegou em Nínive, os filhos dele foram lá e ó, você fez vergonha para nós, você vai morrer, morreu. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão?
quando você adora, Deus te abençoa. O que eu quero refletir com isso, pastor? Quero refletir o seguinte: quem orou para que isso acontecesse, sabe quem foi? Foi o rei Ezequias. É de Deus, olha a afronta dele. Espera lá, deixa a briga é minha, quem vai pelejar eu vou visitar o arraial. E levantou. Na manhã seguinte, 185 mil já havia acabado. Quem adora, irmão, sabe que conhece o Deus do adorador. Por que é que Davi era segundo o coração de Deus? Por quê? Davi ia pedir o que no deserto? Me pergunta, o que Davi ia pedir no deserto? Cuidando de ovelha. Lá não tinha shopping, lá não tinha supermercado, lá não tinha boticário, lá não tinha perfumes caros. Lá só tinha ovelha e ovelha e ovelha. Fica o dia inteiro mexendo com ovelha. Chegar de tarde você está com cheiro de ovelha. A roupa cheira ovelha, o suor cheira ovelha, o cabelo cheira ovelha, tudo cheira ovelha. Mas Davi lá no meio das ovelhas, Davi adorava a Deus. Será se Davi ficava, pai, estou com saudade de casa, pai? Jessé fala, diga aí, rapaz, se alugar aí. Será se isso acontecia? Não. Davi pegava uma harpinha, não sei se é 3, 4, 5, 6 cordas, o tamanho da harpa é pequeno ou grande, deve ser pequena para levar no deserto para tocar. E Davi sentava num cantinho lá e tocava a sua harpa, adorava a Deus. Sabe o que Davi fazia? Davi atraía a atenção de Deus para ele, irmão. Davi, lembra que Deus disse: eu procurei e achei um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque Davi sabia adorar. E uma coisa do adorador, ele reconhece quando ele erra. Ele erra, o adorador vai lá e diz: errei, Senhor, me perdoa. Ele tem senso de reconhecimento. Então Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E Deus está procurando os adoradores. E quando se encontra um adorador, procurar não é fácil, hein? Uma coisa é achar na agulha do palheiro, né? Achar um adorador. Às vezes nós só sabemos chegar diante do Senhor. Me dá, Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, me faz. Senhor, Senhor, Senhor. Deus está dizendo: espera lá, não tem nem um pouquinho para mim aí. Eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico, eu te enalteço. Senhor, eu rendo a ti tributo de louvores. Eu quero render a ti graça, Senhor. A ti a honra, a glória, o poder, a majestade, amém. Senhor, eu vim nesta noite aqui, embora lá tenha algum problema, mas eu vim aqui para te servir. Deus falou assim: espera lá, esse aí está me atraindo a minha atenção, esse aí está me chamando, as atitudes dele me chamam. E quando chama Deus, espera lá, anjo vai lá e realiza a vontade dele ou dela. Sabe por quê? Porque aprendemos a atrair a atenção de Deus. Quer ser abençoado? Aprenda a dar glória, aprenda a glorificar o Senhor. É por isso que Davi era abençoado. Davi era segundo o coração de Deus. Ele dava glórias a Deus. Ele não queria saber a circunstância. Uma vez Davi falou assim: Deus, está vindo aí os assírios aí, como é que eu vou fazer? Eu vou com a espada, ou eu vou cantando e dando glória? Oh, meu servo, vai cantando, a espada na bainha, pega a harpa na mão, pega aí o saltério, pega aí agora o chofar e vai me adorando, vai me glorificando, porque quando você chegar lá, você vai encontrar o que é que eu reservei para você. Davi, meu irmão, tinha tanta fé que ele não perguntava a segunda vez. Ele disse: irmãos, vamos cantando, soldados, ninguém pega a espada, adore, 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 adore a ele, glorifique a ele. E ele dizia, chegava lá, o que acontecia? Os soldados estavam mortos. Por quê? Porque Deus já havia pelejado a luta deles. Esse é um adorador. Não vou nem fazer um censo aqui nesta noite. Não vou nem fazer um censo que não ficar com vergonha. Eu ia perguntar: quantas vezes você parou só para adorar a Deus na sua vida? Você jejuou a Deus naquele dia só para adorar a Deus? Não vou nem fazer um censo, que a gente vai passar vergonha, não é não, sim? Até a gente vai passar vergonha, porque a gente também não faz, né?
Hoje o couro come lá, come cai, glória a Deus. Ninguém sabe quando eu apanho, né? Só quando eu revelo, quando eu estou apanhando, glória a Deus. Mas é assim mesmo que Deus faz. Deus pega a vara e bate naquele que Ele ama. Amém, irmãos? Temos um espírito de adorador ainda? Se nós temos um espírito de adorador, nós temos que adorar, irmão. Ah, pastor, mas olhar para mim, mas disseram que eu estou bem barrigudo. Pastor, chega, eu estou careca, estou mesmo. Orando aí, minha filha falou assim: pai, tu está careca, mais careca ainda. Está mais careca, obrigado. Vai ser os olhos da careca, minha cabeça está cheia de cabelo. Adorador não se preocupa com a circunstância. Adorador adora. Adorador não se preocupa o que está acontecendo ao seu redor. Embora a dor está grande, mas ele dobra o joelho e fala: hoje eu quero adorar. Sai da minha frente, hoje eu quero adorar. Ele já dobra o joelho e ele vai cantando o hino. Me ajuda aí um hino de adoração aí, por favor. Me ajuda um hino de adoração aí. Alguém me ajuda um hino de adoração aí? Vamos lá, alguém me ajuda aí. Puxa o hino de adoração aí, por favor. Ninguém sabe cantar nessa hora? Me ajuda aí o hino de adoração aí, por favor. Eu quero trabalhar pro meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar e ocupando, quero estar sim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai. Amém, irmãos? Adorar a Deus não importa o louvor, importa que você está dizendo a Ele: Deus, eu com minha voz de taquara ainda sei adorar. Deus, eu ainda falo, canto louvores ao Teu nome. Deus, eu preciso de Ti. Dá-me 2 pulmões limpos para que eu Te sirva com os meus louvores. Se você olhar na Bíblia, quantos salmos existem na Bíblia? 150 salmos. Agora eu nunca vi um salmo se não for um louvor. Tem os salmos de Asaf, os salmos de Salomão, salmos de Davi e assim por diante. Só que o interessante, tem os salmos dos degraus. Esse é lindo. Quando vai subindo e põe um pé num degrau, ele canta um, põe no outro, canta outro, põe no outro, canta outro, irmão. Deus quer ser adorado, irmão. Deus quer ser glorificado. Deus quer ser, aleluia, glorificado por nossos lábios. Eu quero sair, mas Deus não me deixa. Eu quero pular, mas Deus não me deixa. Vamos aprender a apanhar e dar glória. O lombo meu está pegando fogo, glória a Deus. Aleluia. Por isso que eu louvo a Deus, irmão. Deus é bom. Não é verdade, irmão? Deus é bom demais. Deus, Ele não está pedindo algo mirabolante, algo grande, não. Ele está pedindo coisas pequenas. É apenas uma adoração. Apenas você exaltar e glorificar o nome dEle. Hoje você foi abençoado. Aí você vai dizer: bendito é o nome do Senhor. Deus me abençoou. O Deus se contou o testemunho dele. O ponteiro do carro não subia. O que ele fez? Glória a Deus. Deus livrou. Porque se não livrasse o ponteirinho, na hora que não sabia que não tinha guarda, ele ia estilingar. Mas papai do céu conhece o pé do homem. Da glória. Pastor, o meu problema está grande. Aprenda a glorificar. Irmão, quando nós adoramos, nós vertemos de nosso coração e alma e espírito um adorador para Deus. Aleluia. Deus, olha para mim e para você, te espera lá. Não tem como eu não abençoar este homem, esta mulher. Não tem como. O prazer de Deus é nos abençoar. Mas será se estamos aptos para isso? Será se nós estamos aptos para receber dele, aleluia, os seus louvores e as suas adorações? Minha irmã, Deus tem algo na tua vida, um mistério de profecia. Eu não sei se a irmã já é profeta, eu não sei. Se não é, te prepara, porque Deus vai te levantar, viu?
E olha, Deus vai te usar de tal maneira, mas não retém aquilo que Deus mandar falar. E olha, Deus me mostra você passando um redemoinho, uma luta muito grande. Mas o Senhor vai dizer para ti, Ele vai livrar dessa situação. Porque maior é aquele que está com você. Você olha e não vê saída, não vê solução. Mas Deus é a saída e a solução. Deus manda dizer para ti nesta noite, eu sou o Senhor, e após mim não existe outro, operando eu. Quem é que vai impedir, diz o Senhor? A luta é grande, o vento é grande, mas maior é que está na frente. Canta, adore, glorifique, e você vai ver o que é que Ele vai fazer por tua vida. Assim diz o Senhor, bendito é o nome dEle. Adorador. A trupa de duas aqui. Tem louvores que vocês tentam cantar e não conseguem cantar, e vocês deixam de lado. Vocês ensaiam, não, isso aqui não dá para nós não, vão largar de lado. É verdade isso ou mentira? Sim, é verdade. O Senhor vai dizer para vocês, insista. Insista. E pede, Deus, nos dê a sabedoria para cantar, e Deus vai dar. Porque tem muitos louvores bonitos que vocês escolheram e não conseguem cantar. Parece que a voz não dá entonação, não dá uma coisa, desafina aqui, não sei acolá. E é sempre um problema, e vai, tenta, depois desiste. E eu vejo uma gavetinha cheia de CDs desse jeito. Só que eu quero dizer para vocês, insista. Deus dará sabedoria e capacidade para isso. Quando não pode, Deus, nós não pode, mas o Senhor pode, nos ensina. Ora, pede a Deus, e a unção do poderoso de Jacó virá, e dará um diapasão tão glorioso que vão cantar e glorificar o nome do Senhor. O lugar que eu canto melhor na minha vida é no banheiro, irmão, que a minha voz é linda no meu banheiro. Oh, maravilha! Sai de lá, estou frito. Ô, vozinha ruim. Mas Deus é bom. Por isso eu louvo a esse Deus, a bondade de um Deus tão maravilhoso e magnífico. Ô, irmãzinha, o Senhor teu Deus não manda que fica parada não, tá? Eu vejo a irmã parada em alguma atitude para com o Senhor, e o Senhor dizendo, caminha, não para não. Pode ter problema, pode ter calúnia, pode ter levantar o que for, não importa. Olha para Jesus, porque o Senhor me mostra você parado em algo na obra do Senhor. É verdade isso, minha irmã? Eu vejo você parado e dizer, eu vou, não vou, aquela indecisão, mas eu vou, olha, se eu fico, está melhor parar. E aí Deus se cobrando, vai, mas Senhor, deixa o resto para lá, faz, porque Deus só trabalha com quem faz. Como é que é, Senhor? Por isso as bênçãos estão sendo retidas, viu? Fica parada no beiro do caminho, a bênção também fica à beira do caminho parada. Erga a cabeça, minha irmã. Não é aqui o teu descanso, mas é na glória. Faça o melhor para o teu Deus, porque Deus, aleluia, é contigo. Assim diz o teu Deus nesta noite. Bendito é o nome dEle. Aleluia. Aleluia. A presença desse Deus que é tremendo está aqui nesta noite. Sabe por que Ele está? Porque quando Ele olha para mim e para você, Ele vê um coração, embora nós erramos, falhamos, mas Ele vê um coração de um vitorioso e uma vitoriosa. Sabe por quê? Porque em meio às nossas lutas Ele não sabe lutar, mas o Senhor é quem luta por nós. É o Senhor quem peleja por nós as nossas lutas. E essa batalha já é ganha com o Senhor. Irmã, eu vejo um reboliço no meio da casa, mas Deus vai entrar com a providência no meio da casa. Eu vejo o inimigo tentando roubar a alegria dentro da casa, mas o Senhor manda dizer, é dentro dela que você vai ver, é dentro dela que você vai enaltecer e glorificar. Porque aonde abundou o pecado, superabundar a graça de Deus. Deus vai mover, Deus está agindo de algo, porque Deus, Ele é poderoso para isso e muito mais.
E tem algo dentro da senhora que está lhe tirando a paz dentro de casa. É verdade que eu estou perguntando a senhora ou é mentira? O Senhor teu Deus está trabalhando. Não desista. Creia. Ao olhar parece que é impossível. Mas o que é impossível, o que é gostoso para Deus? O que é impossível é que é bom para Deus, que Deus age no impossível. Amém, minha irmã? Que Deus seja contigo, e as palmas. Aleluia. 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 Sim, Deus mandou, eu faço. Olha, em determinadas circunstâncias, a gente pensa em parar e desistir. Em determinadas circunstâncias, a gente acha que não vai conseguir chegar lá e a gente quer parar com tudo. Só que uma coisa o Senhor manda dizer para ti nesta noite: vitoriosos não para a beira do caminho. Soldados alistados para a peleja não fica à beira do caminho. Encontrou problema, erga a cabeça, vença o problema, alcança aonde Deus quer te levar. Porque o que está correndo aqui, que Deus está me dizendo, que a vontade às vezes é parar. Por isso, por aquilo, e comecei, eu acho que eu vou parar por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Eu vou chutar o balde, o baldão e o baldinho. Eu quero encerrar. Deus manda dizer: erga a cabeça. Quem põe a mão no arado e olha para trás, o que ele diz? É isso que ele está dizendo. Não é por luta, é pelo esforço. Quando ele diz para Josué: Josué, esforça-te. Josué, esforça-te. Esforça-te. Assim diz o Senhor para ti nesta noite. Bendito é o nome dele, aleluia. Salmos 47. Pode ver. Aleluia, Jesus. Tá bom, Senhor. Quando você adora, embora as lágrimas caem, embora a dor é muito grande, mas o que eu mais me congratulo é que as nossas lágrimas não caem por terra à toa. Elas são colhidas e elas são levadas até o trono de Deus. É como incenso para Deus. Está doendo a luta? Tá difícil? Tá. Mas o melhor não é a luta. O melhor é o que vem após ela. O melhor é que está após ela. Isso que é o melhor. Porque no meio da luta ninguém vê, né? Uma luz, no meio da luta ninguém vê nada. Mas quando passa ela e recebe a bênção, esquece da luta. Porém, vou fazer uma pontificação aqui. Quando a mulher está grávida, ela está para ganhar um neném, ela começa a sentir dores de parto, dores de nascimento. Vai, e dores, vai, vai. E o médico fala assim: vai ser de parto normal. Quando fala parto normal, tem irmã que vira até a cara, misericórdia, Jesus me dê força. Porque parto normal diz que é a pior dor, uns dizem que é a dor da morte, né? Aí, irmão, a irmã vai lá ganhar o neném, e o médico fala: é parto normal. Fica aí gemendo com a sua dor. Curta ela, nas minhas palavras. Que quando chegar a hora eu venho aqui, só pega o bebê que está praticamente fora. Quem é que chora? Quem é que sente a dor? É o médico? É o esposo, né? É o esposo que sente a dor? É? Não. Quem sente a dor é a mulher, não é? Será que é o bebê que está sentindo dor? É a mulher, não é? E ela não vê a hora do bebê nascer. Quando o bebê nasce, qual é a primeira reação da mulher? Quer ver o bebê. Embora está ali naquele líquido ainda, ela quer ver o bebê, quer abraçar e quer beijá-lo. Porque ela vê que aquela bênção que Deus deu já nasceu. Não tem mais dor, só alegria.
Assim é no momento de nossas dores. É difícil? É. Mas quando vem a bênção, meu irmão, tem gente que até esquece de agradecer a Deus. Recebe a bênção e passado, pastor, tem coisas bíblicas nisso? Tem. Lembra aqueles 10 leprosos? Os 10 vieram dobrar a Deus, misericórdia, cura a gente. Olha que alé. Eu imagino que alguns estão até cotó de mão, cotó de dedo, né? Tá meio cotózinho ali. Aí, cure-nos. Foram 10. Eu imagino que os 10 disseram: se morrer, morre todo mundo. Tá? Porque nós não podemos chegar lá. Mas se morrer, nós já estamos mortos mesmo. Então vamos lá. Chegaram: mestre, pode nos curar? Pode voltar e vai apresentar ao sacerdote. Aí, os 10 foram. Quantos voltaram? Aí Jesus perguntou: ei, cadê os 9? Não vieram para dar glória a Deus. Irmão, se Deus te curou de uma dor de cabeça, sem doril, sem anador, e você botou a mãozinha, orou e Jesus repreendeu, vai na igreja, quero um testemunho. Eu estava com uma dor de cabeça, orei e Jesus curou. Alguém vai dizer: mas bastava um doril, porque tem muito infantil na espiritual, né? Tem muito carnudo na carne. Por que ele toma um doril para sofrer? Mas se creu no poder de Deus, irmão, crê, tudo é possível. O quê? Se a dor de cabeça orou, saiu, irmão, não é testemunho? Jesus curou a dor de cabeça só. A dor de cabeça é um reflexo de um problema interno. Igual a febre. Quando sai a febre, o que está acontecendo? Há uma infecção por detrás dela. Jesus cura a febre. Eu estava com febre, Jesus curou a sogra de Pedro. Curou a sogra de Pedro, a febre dela. Só foi isso que Jesus curou? Não. Jesus curou o causador do problema da febre. Então é algo muito mais profundo que nós entendemos. Mas tem muitos que não entendem. Toma dorinha, tá bom, toma dorinha, eu deixo sumir. Para que perder tempo da igreja para dizer que foi curado de dor de cabeça? Mas a Bíblia diz em Isaías capítulo 12, versículo 4, ou 4, 12, acho que é 4, 12, 4. Acho que é 12, 4. Contai os grandes feitos que o Senhor tem feito sobre a terra. Irmão, quando Deus te dá um testemunho, embora pode ser minúsculo, pensa uma oportunidade, irmãos. Eu estava com uma verruga aqui, eu orei, pedi a Deus que me curasse, Jesus curou a verruga, ela caiu. Alguém vai dizer: passa aquele negócio lá para cair a verruga, né? Tem um trem que passa de verruga lá. Tem aquela Curitibina, passa a Curitibina, bota uma coisa lá e a bichinha vai cair. Mas se você orou, caiu, qual é melhor, a Curitibina ou a oração? Eu fico com a oração, irmão. Aí eu estou com dor em casa, minha mulher toma um remédio. Eu falo: não, vou tomar um remedão. Eu gosto tem hora que eu gosto de dor, irmão. Eu sou meio sadomasoquista, tem hora. Eu gosto de sentir dor, tem hora, irmão. Né? Por quê? Dor me faz lembrar que eu estou vivo. Dor me faz lembrar que existe um Deus que pode me curar. Porque se eu não tiver dor nenhuma, como é que eu vou falar que Deus cura? Né? Aí tem dia que a gente está com o pé meio torto, porque quebrou o calcanhar, tem que estar com o pé torto. Oh, glória, aleluia. Vou lá, boto um remédio, faz isso aqui, e glória a Deus. Já toma um remédio para músculo. Não, toma não. Porque toma um remédio para músculo, relaxa os músculos, para a dor. Não é assim? Mas eu tenho Jesus. Com o pé quebrado ou sem quebrar, eu vou chegar no céu. O resto é conversa. Amém, irmãos? Não vou prosseguir porque a hora não me permite e o Senhor mandou encerrar. Colocamos-nos em pé neste momento. Amanhã não tem ensaio, quarta-feira não tem ensaio, também não haverá tarde de bênção. Quinta-feira não haverá ensaio porque estarei aqui a partir de amanhã pintando a igreja, né, dando uma pintadinha para o congresso que é a semana que vem, congresso da mocidade. Então estarei pintando a partir de amanhã. E se tiver algum irmão aí corajoso, ajude eu. Pastor, eu não sei passar rolo, mas sabe fazer alguma coisinha, né? Alguma passar um pincel, sabe, né? Alguma coisinha, sabe. Alguma coisa tem para você. Pastor, mas tem um monte de gente lá. Se tiver um monte de gente, é bom que a terça-feira eu acabo tudo, irmão. Vou ir para cá tranquilo, aí não precisa voltar quarta nem quinta.
Oh, glória. Né? E se não tiver ninguém, vai eu e Jesus e o Espírito Santo aqui. Oh, glória. Aí canta, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Ei, glória. Então eu convido aqueles que podem, né? Venha me ajudar. As irmãs do ciclo de oração querem orar. As irmãs do ciclo de oração que querem orar, venha na quarta-feira às 8 horas da noite na porta da igreja. Então todos estão convidados, quarta-feira à noite, na porta da igreja. Oração pelo irmão Carlos, da irmã Josi, que bateu a moto, quebrou a perna e vai operar no HU, está internado. Vamos orar. Orar pelo aniversário da irmã Orminda. E já falei do 12º aniversário da mocidade, que é a semana que vem. Preletores, sexta-feira, pastor Ademir. Sábado, diácono Felipe. Sabe quem que é o Felipe? Felipe é aquele menino que antigamente dava trabalho, levava tiro e dava tiro nos outros aí. Aquela bênção que Jesus salvou. Tá ele que vai estar pregando aí. Ó, filho da irmã, finada irmã Lourdes. E no domingo estará pregando o pastor Alessandro. Venha, todos estão convidados. Quero convidar aqui a irmã Orminda para orarmos por ela, em nome de Jesus. E após orar pela irmã Orminda, encerrando esse culto, eu gostaria de pedir para os homens, até mulheres que são dispostos, a me ajudarem, puxar um pouco os bancos para cá, com cuidado, virar os bancos para mim, abrir um espaço, porque se eu estiver sozinho, aguentar um banco desse aqui dá trabalho. Então, se vocês puderem me ajudar, Jesus conta com vocês e eu também, tá? Só 5 minutinhos, só puxar o banco com o maior carinho, não joga, só puxa, arrasta, amontoa, faz um corredor para mim aqui, tá bom? Se não tem ninguém para me ajudar a pintar, pelo menos o banco está pronto, eu vou e pinto sozinho, tá bom, meu irmão? Peço essa ajuda a você. Vamos orar para a irmã Orminda, que está completando mais um ano de vida, né, irmã? Irmãos, o maior presente, eu nunca vou cansar de dizer, seria dar à irmã Orminda um objeto. Objeto com o tempo se perde, se acaba. Mas o presente que Deus deu para ela nunca vai se acabar. Sabe qual é o presente que deu? Deus deu mais um ano de vida na presença do Senhor. Este é o maior presente que nós temos. Oramos pela irmã Orminda neste momento e encerrando esse culto. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Teu nome santo agora eu te peço, ó Pai justo, que o Senhor venha abençoar a nossa irmã Orminda, meu Pai, que está completando, meu Deus, mais um ano de vida, Pai. Senhor, nós estamos aqui, meu Pai amado, pedindo e glorificando o Teu nome pela vida dela, porque até aqui o Senhor tem ajudado ela, Pai. Continue nos anos que há de vir na vida dela, guarda, fortaleça a vida dela, renove a vida dela a cada manhã, que Teu Espírito maravilhoso, Pai, venha fortalecê-la perante Ti, Pai. Deus, que ela seja agraciada, abençoada pelo